Êxodo 34, do 29 ao 35, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Até aqui a leitura da maravilhosa palavra do nosso Deus. Vamos falar com ele mais uma vez, falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus amado, já falamos contigo algumas vezes neste culto, Pai. Já cantamos louvores a Ti, já pedimos perdão. Ó Senhor, Tu és digno do nosso louvor, Pai. Pai, agora, mais uma vez pedimos pela pregação da palavra, como em outras orações pedimos aqui, Pai, mas rogamos de novo. Queremos, como acabamos de cantar, que o Senhor nos vivifique, Senhor. Que saiamos daqui diferentes, Pai. Que o Senhor nos dê a graça de prestarmos atenção nesta palavra, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, que a pratiquemos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que ela mesma, a palavra de Deus é maravilhosa e nem só de pão vivemos, mas vivemos por toda a palavra que vem de Ti, Senhor. É por essa palavra que rogamos que o Senhor nos dê, Pai. Dá-nos do Teu alimento espiritual. Mas não pedimos isso em nosso nome, porque o nosso nome é manchado, nosso nome não tem honra própria, mas pedimos no nome daquele que é o nome acima de todo nome, do nome do nosso Senhor, do nosso Mestre, a quem Ele também nos dá a honra de chamá-lo de amigo, se fazemos o que Ele manda. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já esteve em conversa com alguém de caráter ilibado, alguém com um caráter fenomenal, uma pessoa que, tudo bem, ela é pecadora, ela é falha, mas alguém com uma moral que você admira? Você já esteve com alguém que você tenha pensado, que privilégio, que alegria estar com tal pessoa, talvez até chamá-la de amigo. Talvez até você tenha a honra, e espero que a humildade, de pensar que você é essa pessoa, uma pessoa que as pessoas possam contar também. Ou talvez não. Talvez você já esteve com alguém, já teve essa honra e privilégio de estar com alguém importante aos olhos da sociedade. Talvez um presidente, um prefeito de alguma região, e falar com aquela pessoa e dar um certo temor na gente, não é mesmo? Nossa, estou perante fulano, uma pessoa importante. Comparando aquilo que seria o incomparável, faça essa analogia com o nosso Deus. Porque Ele é alguém de personalidade e atributos incomparáveis e infinitos, fonte de todo bem. Ele é o sumo bem. Mas Ele também é aquele que é a razão da existência de tudo. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele pelo qual o tempo e o espaço estão na mão dEle. Então, é temível estar na presença de Deus. E hoje eu queria falar com os irmãos, compartilhar a mensagem com o seguinte tema: o privilégio de estar com Deus. O privilégio de estar com Deus. Aqueles que têm acompanhado a série de pregações que tem sido feita nessa igreja, em Êxodo, têm visto a narrativa deste livro mostrar que eles saíram do Egito, história famosíssima, com muito poder, foram para o deserto,
Mas o povo era um povo teimoso. E aquele povo teimoso tinha como líder Moisés, grande homem de Deus. Moisés foi chamado para ir para o Monte Sinai. E se os irmãos se lembram, o Monte Sinai era um monte que, por causa da presença de Deus naquele monte, tinha trovões, tremia, era algo que o povo tinha medo de chegar perto do monte e até tocar no monte, não podia. Mas Moisés foi como um intercessor. Está perante Deus em favor do povo. Ele recebe testamentos de Deus, recebe ordens de Deus de como construir o tabernáculo, recebe os 10 mandamentos, recebe uma série de instruções para passar para o povo. Ele passa muito tempo ali. E os irmãos devem se lembrar que enquanto Moisés estava no monte, ele vai descer, Deus fala, olha, o povo está fazendo um bezerro de ouro. Ele desce, encontra com Josué que está por ali, fala, olha, de quem que é esse alarido, esse barulho? Será que é dos vencedores, é dos perdedores? Ele fala, não, o povo abandonou a Deus. E tem toda essa questão de Moisés ter que voltar para o monte, interceder pelo povo. Só resumindo, né? Porque ele ainda faz o povo beber daquele bezerro de ouro também, e reclama com Deus, e Deus fala que vai começar algo novo, e Moisés intercede pelo povo, e Deus renova a aliança com Moisés para Moisés passar com o povo. Então toda essa questão do monte, dele descer, dele voltar, clamar pelo povo de Deus. E Deus renova a aliança com o povo e dá novas tábuas da lei para Moisés, porque se os irmãos se lembram, quando Moisés vê o povo com bezerro de ouro, ele quebra as primeiras tábuas. E Deus dá novas tábuas, feitas pelo seu próprio dedo. Quando Moisés recebe mais orientações de Deus, recebe as novas tábuas da lei, ele vê que é o momento de sair daqueles 40 dias de jejum, tanto de comida quanto bebida, e voltar a falar com o povo. E esse texto propriamente dito é o momento que Moisés desce e vai falar com o povo, só que algo está diferente em Moisés. Moisés está com o rosto brilhando. Moisés está com o rosto brilhando por estar com Deus. E a gente vai adentrar aqui nessa noite para falar sobre esse privilégio de estar com Deus. E eu pergunto a você, querido irmão, você tem tido o privilégio de passar tempo com Deus? Uma das primeiras orações feitas aqui pelo pastor na oração de adoração foi, Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como teu povo em tua presença. Porque estamos aqui de fato, algo que não percebemos, algo místico, estamos na presença do nosso Deus. Você tem se satisfeito nessa presença, desse ser que é fonte de todo bem, é maravilhoso, mas desse ser também que é santo, santo, santo. Tem tido o privilégio de caminhar com Ele no secreto, de se ajoelhar perante Ele, de passar tempo com as Escrituras. Bom, espero que ao final dessa pregação você se sinta motivado a caminhar com Deus, a pensar, Senhor, quero passar contigo todos os dias da minha vida, até quando o Senhor voltar ou quando eu me encontrar contigo. O privilégio de estar com Deus. Em primeiro lugar, ponderando aqui, vendo esse texto, a primeira lição que podemos tirar sobre o privilégio de estar com Deus é que deve ser algo natural. Atente-se para o versículo 29. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, com as instruções para falar com o povo, mais uma vez, mas está diferente o seu rosto. Está brilhando, um fenômeno que acredito que você nunca tenha visto. O rosto brilhar. Mas você reparou numa frase? Quando Moisés desceu do monte, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia. Ele não percebeu. E eu fiquei pensando como Moisés não percebeu. Porque será que a palavra não diz exatamente se ele desceu em algum momento de sol, nublado, se era noite, mas o rosto dele estava brilhando, o povo percebeu aquilo. Será que quando ele olhava as suas mãos,
refletia a luz do seu rosto na mão e ele via. Por que Moisés não estava vendo isso? Porque ele não percebeu. Moisés passou tanto tempo na presença de Deus, ele já tinha passado tempo jejuando, falando com Deus, teve que descer, passar mais tempo com Deus jejuando, sem beber água, sem comer. Ele estava como que absorto na presença de Deus, tanto que eu não comentei, mas ele quis até ver a face de Deus, a glória de Deus poderosa. E Deus disse: olha, homem nenhum pode ver minha face e viver. Mas eu deixo passar na minha bondade por você e proclamo o meu nome. Moisés estava no nível de intimidade com Deus porque ele reconhecia esse privilégio de estar com Ele. Mas ele não percebeu que algo estava diferente nele. Irmãos, quando a gente está seco e estamos bem em nosso corpo, sem nenhuma gota de água, nem nada, e alguém pega um balde de água e joga na gente, a surpresa é nítida. É claro, seja água gelada ou não, você vai se sentir molhado na hora. Mas se você passa um tempo, talvez, em um riacho, ou no próprio banho, em algum momento onde você está absorto em água, ou até mergulhando mesmo, aquilo se tornou natural para você. Só quando você, às vezes, sai desse momento, você sente o contraste. E Moisés tinha acabado de sair, ele não estava sentindo completamente o contraste. Ele ainda estava imerso naquele momento. Tinha se tornado natural para ele. Tinha se tornado natural. Esse é um privilégio. Sabe? Será que você já conheceu alguém assim que você sabe que aquela pessoa caminha tanto com Deus e é algo tão natural para ela que até envergonha você? E você pergunta para ela: então, como foi o seu dia a dia? O que você fez hoje? Ela fala: olha, hoje eu acordei, passei um tempo em oração, um tempo lendo a palavra de Deus, aprendi isso com Deus, aprendi aquilo e tal, continuei aquilo que eu tinha falado com Ele ontem, arrependi dos meus pecados, porque estar com Deus, a pessoa que tem o privilégio de estar com Deus não é uma pessoa perfeita, não é. Mas ela sente essa liberdade de confessar, aliás, a liberdade que todos temos, de sempre estar perante Deus confessando os pecados, mas ela decidiu estar sempre com Deus. E até envergonha você pensar: olha, eu não estava esperando isso, estava esperando que a pessoa dissesse que ia levantar da cama, escovar o dente, fazer alguma coisa normal, né? Que não deveria a gente chamar isso de normal, talvez. Porque sim, irmão, o normal da vida do cristão deveria ser esse, de passar momentos com Deus. Isso é até algo que a gente tem facilidade em conversar com o outro. Sabe, às vezes, o que me entristece? A gente fala coisas de Deus muitas vezes com naturalidade, porque já se tornou natural em nossa vida, e até ouvirmos de cristãos, de irmãos, falar assim: nossa, está muito crente. Ah, lá vem o crentinho. Você já ouviu isso? Já ouviu isso da boca de um irmão cristão? É muito duro. Mas tem que ser o normal, o natural. Não perceber que tudo bem, o seu rosto não está brilhando, mas o seu coração está diferente, porque você tem passado tempo com Deus. Porque você tem passado tempo com Deus. É um privilégio. Mas talvez você esteja pensando assim: ah, Davi, mas e o pecado? O pecado não deixa ficar natural, né? O pecado atrapalha isso. É muito fácil falar, mas é difícil viver. E a rotina do dia a dia também. Você não conhece a minha rotina, meu trabalho. É muito complicado. Sabe, a palavra de Deus diz em 1 João que aquele que nasceu de Deus é divina semente. E quem é divina semente não vive pecando. Isso é forte. Sim, muitas vezes passamos momentos de imaturidade. A palavra de Deus também nos deixa isso claro, que temos momentos que às vezes parece que a gente está um pouco mais distante de Deus, por nossa própria culpa e pecado. Mas esse não deveria ser o natural. Somos divina semente. O pecado tinha que ser um deslize em nossa vida. Sim, aquele que diz que não tem pecado está mentindo, isso é verdade. Mas não deveria ser algo que você vê com tanta força em sua vida.
Mas talvez você diga, é verdade, sou divina semente, mas e a questão do meu horário? Das dificuldades da vida, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa. Irmão, quem te dá o sustento, o trabalho, a vida, o fôlego, não é o próprio Senhor? Eu sei, talvez você tenha muitas coisas que fazer, eu não conheço a sua vida, mas talvez o seu momento, o melhor momento, talvez não seja de manhã, talvez seja de tarde, naquela pequena hora do almoço, entre que você tem que almoçar rápido, você pode falar com Deus, talvez indo de carro. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue pegar o celular, botar um fone, deixar a Bíblia tocando. Olha que maravilha termos isso à nossa disposição. Porque, irmãos, fomos feitos para estar com Deus. Será que você tem a audácia de, quando terminar essa vida e se encontrar com o Senhor, falar: Senhor, o Senhor não me deu tempo, dono do tempo. Eu tinha que cuidar da minha família, mas eu não tive tempo para estar com o Senhor. Será? Mas que bom que você está aqui, ou pelo menos está assistindo em outro momento, em outro lugar, e pensou: não, hoje eu estou cansado, mas eu vou estar na presença do meu Deus, em comunhão com os meus irmãos, porque é um privilégio, e eu quero que seja algo cada vez mais natural em minha vida. Mais natural. Então, é um privilégio, e que esse privilégio de estar com Deus se torne cada vez natural em nossa vida, seja algo comum, que quando você faltar à igreja, seja o motivo que for, talvez você ficou doente, não pôde ir, teve que fazer algo imprevisto, você fala: nossa, que falta que está me fazendo, porque eu tive que faltar esse culto, porque eu não pude fazer o meu devocional na manhã. Que diferença, porque aquilo se tornou parte da sua vida, porque Deus é a sua vida. Isso deve ser normal para você. Mas o privilégio de estar com Deus, além de algo que deve ser natural, em segundo lugar, é algo glorioso. Veja bem, em versículos seguintes, dizem assim: olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Então, Moisés não tinha percebido de início que o seu rosto brilhava, mas ele vai falar com o povo, e o primeiro grupo que chega até ele é Arão e os príncipes. Aliás, em primeiro lugar, Arão e todo o povo olha para ele e fica com medo de chegar até Moisés, por causa do seu rosto, porque era algo glorioso. Sabe, estudando o texto, esse termo em hebraico, porque sabemos que o Antigo Testamento, grande parte foi escrito em hebraico, não é simplesmente um brilhar, como se fosse um glitter, alguma coisa assim. Era algo poderoso. E o povo não viu aquilo e disse a Moisés: Moisés, que incrível, o seu rosto brilha, como isso é possível? Que maravilha. Não. Como é que o povo reagiu? O povo teve medo. Teve medo. Porque era algo diferente, algo que lembrava o poder de Deus. Aquele Deus que o monte Sinai, o monte que Moisés tinha acabado de descer, mostrava trovões e relâmpagos e terremoto. Não era algo normal, era algo que eles não sabiam o que poderia acontecer se Moisés chegasse até eles. Mas eles se afastam e Moisés chama o primeiro grupo, chama Arão e os príncipes do povo e dá algumas instruções. Depois ele chama o restante do povo e os instrui sobre o que Deus estava falando com ele. E o povo vai, mesmo temendo. Mas é algo muito forte. Irmão e minha irmã, caminhar com Deus e saber que estar com Deus é um privilégio, não é algo que somente se torna e deve se tornar natural na nossa vida, mas transforma a gente. É glorioso, é magnífico. Você não deve sair da presença de Deus e dos cultos
seja no seu particular, talvez com a sua família, se você faz culto nos lares, seja aqui mesmo, seja no seu a sós com Deus. Você não deve sair da mesma forma que você entrou. Você estava na presença do próprio Deus. Claro que hoje não estamos na expectativa do nosso rosto brilhar. Sim, acontece algo sobrenatural. Deve acontecer em nosso coração. Deve acontecer. E como eu estava comentando no início na ilustração, de pessoas que até nos envergonham de tanto tempo que passam com Deus. Estar com Deus afeta a gente. Porque a gente, como diz a palavra de Deus, a gente se torna embaixador de Cristo. A gente carrega o nome dele. A gente carrega o nome de Deus. Um exemplo é você meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus e a palavra de Deus confrontar o seu pecado e você sair diferente. Talvez você seja, espero que não, mas você seja mesmo crente, mesmo sendo um cristão, aquela pessoa que se permite falar mal dos outros numa roda de amigos no trabalho. Talvez você seja assim. E até o pessoal do trabalho sabe que você é crente, mas quando começam a falar mal do chefe, mal de fulano, você fala junto. Mas talvez ponderando as Escrituras e vendo o quanto isso é errado perante o Senhor, você no dia seguinte, na segunda-feira, volta para aquele grupo e começam a falar mal de alguém e você fala, não gente, hoje não. Aí vão virar para você e falar, mas você? A gente sabe que você é crente, você vai à igreja, mas você puxava com a gente a conversa contra fulano, o que está acontecendo? Não, eu sou um cristão e eu tenho errado, eu não tenho honrado meu Deus perante vocês. E lendo as Escrituras nesta manhã, eu me lembrei, eu sabia, eu sei que falar mal é errado, mas eu me esqueci, mas o meu Deus me lembrou. Irmão, e esteja pronto para isso assustar o pessoal do seu trabalho. Esteja pronto até para ser difamado, porque agora você se afasta da roda e vão falar mal de você. Isso é só um exemplo. Porque caminhar com Deus, o privilégio de estar com Deus, é glorioso. E isso é demonstrado na vida de outras pessoas. Devem se lembrar que Jesus, no Sermão do Monte, disse que nós somos a luz do mundo. E quando o Senhor Jesus estava pregando no monte, Ele deixou muito claro que ser a luz do mundo é ser como uma cidade edificada sobre o monte, ou sobre uma candeia acesa. E sabe o que essas duas coisas têm em comum? Elas não podem serem ocultadas. Não podem. Porque a cidade que é feita no monte, todo mundo que passa por aquele monte vê. A candeia, quando é acesa, não faz sentido tamparem a candeia, porque ela tem que ser colocada no alto para iluminar o lugar. E Jesus não disse, vocês podem ser a luz do mundo. Vocês devem. Ele diz, vocês são. Quando as pessoas que não têm a Deus, que não caminham com Deus, veem você dizer que é um cristão, elas buscam algo em você. Você deve ser a luz, e a luz mostra a verdade. Que você tem caminhado com Deus, porque é um privilégio. Eu estava vindo de Uber para cá, até conversando com o motorista, e comentando com ele como que antigamente, eu tinha essa impressão, não sei se os irmãos têm, parecia que a nossa reputação como cristãos era maior. As pessoas virem um cristão chegando perto e falar, ele é cristão, não vou nem falar palavrão, não vou nem comentar algo, porque ele é um crente. Hoje, pelos valores da sociedade, talvez cada vez mais desprezados, os valores da Bíblia mesmo, parece que não tem mais isso. As pessoas não se importam mais. Mas deveria afetar. E a gente deveria afetar as pessoas em nosso redor. Você tem estado com Deus ao ponto das pessoas perceberem e até falarem assim, tem algo diferente. Eu não sei o que é, eu não sei porque fulano vem aqui para a faculdade, vem aqui para a escola, vem aqui para o trabalho e está sempre com esse sorriso no rosto, mesmo tudo acontecendo de errado. Eu não sei o que tem de diferente com você, eu não sei. Mas tem algo diferente.
E é porque tem caminhado com Deus. Tem caminhado com Deus. Isso está à nossa disposição, irmãos. Deus está com a mesa dele aberta para a gente se assentar com Ele e falar com Ele. No início eu contei a ilustração, como é maravilhoso estarmos com alguém que é admirável, com pessoas que falam e têm uma eloquência maravilhosa. Você fala, nossa, que pessoa sábia, é bom ouvi-la, eu não vou nem falar nada, eu vou deixar a pessoa falar. Uma pessoa importante, dá aquele senso de reverência na gente. Sim, gente, amados, temos o privilégio de estar com o grande Deus. E pensando nisso, eu entro no terceiro e último ponto. Que o privilégio de estar com Deus é permanente por causa de Jesus Cristo. É permanente, é eterno, não tem fim por causa de Jesus Cristo. Veja bem o que a palavra de Deus diz do versículo 33 ao 35 desse texto. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele de seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Moisés, com seu rosto brilhando, falou com o povo. Mas depois ele pôs um véu. E o texto dá a entender, nesses versos 34 e 35, que aquilo tinha se tornado algo corriqueiro, algo do dia a dia deles, em que Moisés sempre falava com eles com o resplendor da glória, do poder de Deus, por causa do seu rosto que brilhava, porque ele passava tempo com Deus, na tenda da congregação, mas em alguns momentos ele colocava o véu sobre o seu rosto. E aquilo era comum, eles percebiam isso. Sempre que Moisés ia falar com Deus na tenda, ele tirava o véu, falava com Deus, saía, falava com o povo, e por vezes ele colocava um véu sobre o rosto. E por que o subtópico desse momento aqui é por causa de Cristo é para sempre, ou é para sempre por causa de Jesus? Esse texto não diz o porquê Moisés colocava o rosto. E em nenhum outro momento do Antigo Testamento vai comentar essa passagem. Mas Paulo, o apóstolo, iluminado pelo Espírito Santo, nos diz por que Moisés colocava o véu sobre o rosto. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz que Moisés colocava o véu sobre o rosto porque o brilho estava indo embora. O brilho já não estava durando tanto. E não é porque ele tinha parado de falar com Deus. Não. Moisés foi o mediador da antiga aliança. Moisés não era perfeito. Ele, sim, demonstrou muitas coisas em comum com Jesus, é verdade. Tanto que ele disse, virá um profeta semelhante a mim. Mas Moisés não é o nosso mediador perfeito. Não, não é. O brilho de seu rosto estava indo embora, propositalmente, era isso que Deus queria. Porque o nosso verdadeiro mediador, aquele que a sua glória foi vista, glória como do unigênito do Pai, como escreve o Evangelho de João, em seu primeiro capítulo, ela vai muito além de um mero brilho no rosto. O próprio Deus que caminhou entre nós. E quando Paulo comenta sobre isso, ele diz que agora nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo e temos plena liberdade pelo Espírito, não mais sujeitos à antiga aliança, que sim, tem muito valor para a gente em muitos aspectos, pelos mandamentos de Deus que, como diz o próprio Jesus Cristo, nenhum tio cairia. Mas o nosso mediador, ele se oferece uma única vez para a gente, não mais com sacrifícios repetitivos que aquela aliança tinha, que a antiga aliança tinha. É uma vez só. E o brilho, o poder que temos em Jesus Cristo nunca vai terminar, nunca vai desvanecer. É para sempre. É para sempre, irmãos.
Por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho e temos intrepidez para nos achegar ao Santo dos Santos. Sim, somos pecadores e frágeis, mas porque Jesus é plenamente homem, plenamente Deus e morre em nosso lugar, o que aconteceu quando ele estava na cruz morrendo? O véu do santuário se rasga de cima a baixo, mostrando o nosso acesso a Deus. Que agora nos tornamos nação de sacerdotes, para nos achegar a Ele. E muitas vezes não temos noção disso, irmãos. Essa reverência que temos que prestar perante o Senhor aqui no culto, no nosso lar, em todo momento, porque vivemos a nossa vida diante da face de Deus. Diante da face de Deus. Isso é um privilégio. É o que o mundo não tem, o mundo jaz no maligno. Porque quando Paulo está comentando essa passagem e vai para o capítulo seguinte, ele diz que o Deus desse século cegou o mundo. É como se eles tivessem um véu também no rosto. Aliás, os próprios judeus, quando leem Moisés, é como se eles tivessem com um véu sobre o rosto, não conseguem ver que em Jesus esse véu é retirado. Temos ouvido muitas vozes por aí de como se achegar a Deus. Pelas nossas próprias boas obras. Porque eu sou uma pessoa boa. Deve ter conversado com alguém assim. Fulano, eu não sou crente, mas eu faço tanta coisa legal, tanta coisa boa. Não, irmão. Somente um é o caminho, somente um é a verdade, somente um é a vida. E esse acesso à presença de Deus que nós temos em Jesus é para sempre, nunca vai terminar. Jesus disse que das mãos dele ninguém poderia arrancar. Ninguém poderia arrancar. Para concluir essa pregação, eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, você tem desejo, você tem anseio de estar com Deus? Talvez você lembre de momentos em que você meditava na palavra dele e era tão bom, até quando você era confrontado pelo pecado, porque é maravilhoso ser confrontado pelo próprio Deus e caminhar com Ele corretamente. Ou quando você sentia a dádiva de se lembrar de uma promessa dele, de lembrar que Ele está conosco todos os dias de nossa vida, todos os dias. Estar com aquele que criou você. Porque deixe-me dizer uma coisa forte. Se o seu anseio não é estar com Deus, por que você quer ir para o céu? Por que você quer estar lá? É para ver algum parente conhecido? É para não sentir mais dor? É por isso? O seu anseio tem que estar com Deus. Como diz o salmista, mais vale um dia nos seus atos do que 1000. Do que 1000. E aqui eu me lembro de uma canção, não sei se os irmãos conhecem. É quase que um corinho, talvez, que dizia: faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios. Depois ela diz: faz-me beber dos teus rios. No final é: faz-me viver dos teus rios. Talvez você nunca tenha se chegado aos rios de Deus, se é chegado a Deus por intermédio de Jesus. Então eu conclamo, e a palavra conclama você: arrependa-se e chegue-se a Deus por meio de Cristo. Mas talvez você seja aquele que já tenha se achegado a Deus e conheça, você fala: olha, eu sou cristão desde a minha mocidade. Então você já se achegou, mas você não tem bebido, se alimentado, não tem estado com Ele. Volte para o lugar secreto. Mas o Senhor pede de nós, Ele quer que a gente viva nos rios dEle. Não quer que a gente simplesmente seja aquela pessoa que só corre para Deus quando as coisas estão difíceis, ou só volta e meia vai na igreja, ou um dia ou outro fala com Deus. Não. Viva com Ele. Viva com Ele. Viva na presença de Deus por meio de Jesus.
É a presença de Jesus que enche o nosso coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Que Deus nos abençoe e que saímos daqui com vontade de caminhar mais perto do nosso Deus, porque é um privilégio estar com Ele, é um privilégio que nós temos por causa de Cristo, de estarmos com Deus. Que Deus nos abençoe.